É o hábito. Eu faço sempre, né, a mesma coisa. Amém. Deus é bom. Você sabe que hoje é dia de ceia, né? Hoje é o dia de nós sermos abençoados, né, por essa cerimônia que Jesus deixou, né? E eu queria que você abrisse a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios 12. Nós vamos ler a partir do versículo 12. 1 Coríntios 12, 12, vamos até 14. Diz assim, ora, 1 Coríntios 12, 12, tá? Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Feche seus olhos comigo. Senhor, abençoa essa palavra, Pai, que Tu continues falando ao nosso coração. Ó Pai, como Tu falaste no louvor, aqui no testemunho, Senhor, que agora a ministração da palavra traga a nós o Teu recado ao nosso coração. Que seja assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus é maravilhoso, né? Porque o testemunho do Ricardo, ele não sabia, mas tem tudo a ver com a pregação que eu vou fazer agora, né? Essa mensagem que eu vou trazer. Sabe, aqui ele fala de corpo, né? Nesse versículo nós vemos, né, que Paulo fala que a igreja é um corpo com muitos membros, nós somos membros, cada um suas características, mas com uma só cabeça, um só espírito. E por causa disso, você já teve alguma doença, por exemplo, uma inflamação no dedo mindinho, menor, não, mindinho do pé. O pé também é mindinho? Acho que é, né? O menorzinho do pé. Se você tiver uma inflamação nesse dedo, menor do corpo, você pode ficar com febre. Porque há uma correlação. Quando algo fica doente, algo está ruim, algo está mal, afeta tudo. É como se, por exemplo, se espalhasse, né, a doença, é como um vírus que se espalha, uma bactéria, assim também é no corpo de Cristo. Nós somos parte de um mesmo corpo. Nós, então, por causa disso, nós influenciamos o corpo. Nós podemos deixar um corpo doente. Uma frase que é muito conhecida, você já deve ter ouvido falar, e eu já repeti várias vezes aqui, sobre o elo, né? A corrente. Imagina a corrente de um navio, segurando ele. O navio normalmente é espia, não é corrente, mas imagina, para fundear ele usa a corrente. Tá? Então, imagina uma corrente de um navio, né? Bem grossa, né? Com anéis bem grossos, né? Com elos bem grossos. O que acontece? Aquela corrente vai ser tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, não adianta você ter muitos elos de ferro no meio, um de borracha ou um de papel, segurando dois elos fortes, né? Porque a força dessa corrente para segurar o navio vai ser esse elo mais fraco. Quando ele romper, acabou. Não adianta os outros serem fortes. Então, muitas vezes nós não pensamos como corpo, né? Existe um ditado, né? Um ditado popular, né? Aliás, é um ditado evangélico, né? O exército de Deus é triste isso, tá? Você conhece? Só de eu falar isso, você sabe aonde eu vou chegar? Ditado? Não? O exército de Deus é o único que mata os seus feridos. Já ouviu isso? Quem já ouviu essa frase? Só uma? O exército de Deus é o único que mata os seus feridos. Né? Por quê? Quando a pessoa está mal, em vez de ela ser acompanhada, ser ajudada, ser estimulada,
a pessoa afasta, a pessoa põe em disciplina, e não é assim, né? Não deveria ser assim. Porque Deus não nos trata assim, Jesus não nos trata assim, né? Então, agora, não olhando para os outros, mas olhando para nós, esquece agora os outros, né? Que você tem que ter amor pelos outros, mas agora olhando para nós, quando nós estamos doentes, quando nós estamos errados, nós influenciamos o corpo. Isso é um perigo, porque isso se espalha como uma bactéria, como um vírus, porque todo o corpo é um só. E isso acontece muito e prejudica muito, não só a nós, mas a todos que fazem parte, né? Como tem pessoas feridas, né, que a partir desse momento a pessoa se afasta do corpo e começa a falar contra o corpo para outras pessoas. Então, há uma correlação entre cada parte e o corpo. Isso tem acontecido muito. Pessoas, né, pastores, membros, têm ferido o corpo. E quando ele faz isso, quando ele fere o corpo, o que acontece é que há muita perda, há amputações, entenda a ideia. Há amputações do corpo, partes do corpo ficam pelo caminho. Muitas pessoas ficam pelo caminho, muitas vezes por nossa causa, por aquilo que nós fazemos, porque nós não tomamos cuidado com isso. Hoje é dia de falar isso. Por que hoje é dia de falar isso? Porque é o dia da ceia. Paulo fala para nós discernirmos o corpo. É isso que ele fala, né? Então, nós temos que fazer isso nesse dia, nós temos que pensar sobre isso. E eu queria que vocês abrissem 1 Coríntios 11. Nós vamos ler de 23 até o versículo 32. Leiam comigo. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, 27, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Versículo 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém. Hoje é dia de ceia. É um dia que Jesus deixou para nós comemorarmos a sua vitória sobre a morte, mas é um dia que nós temos que pensar, discernir o corpo, a nossa vida e o corpo, né? Qual é a atitude nossa em relação ao seu irmão? É isso que nós temos que fazer nesse dia. E aí por falar em corpo, há muito tempo atrás, há umas 3 semanas, talvez até mais, já tinha vindo uma palavra a mim, né? E eu hoje estou trazendo. E aí a palavra que veio é sobre uma doença que afeta o corpo. Esclerose múltipla. Talvez, alguém é da área de saúde aqui? Alguém trabalha? Eu espero não falar besteira. Mas se eu falar, você depois me corrige, né? Mas eu li 2 artigos sobre isso, porque foi a inspiração que me veio, né? E eu fiz um resumo para explicar aquilo que eu entendi, né? Pelo que eu entendi, é uma doença que afeta o cérebro, né? E o sistema nervoso central. Alguns põem como a coluna, né? A nossa coluna, onde passam os nervos, né?
E lá, né, eu descobri, lendo, que o nosso sistema imunológico, ele confunde células saudáveis com células intrusas. E aí ele vem e ataca essas células e provoca as lesões, né, na coluna, no cérebro, né? E aí esse sistema imunológico, né, do paciente, ele corrói a borda das células. E é justamente a borda que faz a transmissão das informações. E por isso, né, essa borda tem um nervo, tem um nome, né, chamado mielina, né, segundo o artigo. E esse dano a essa mielina, né, essa borda, essa capa, né, ela provoca uma interferência ou uma perda total da comunicação entre o cérebro e os órgãos do corpo. E o que acontece, né, e a coluna também, e o que acontece é uma falta de movimentação por causa disso. Você perde as funções. Vai redundar, né, na deteriorização dos nervos, né, e diz lá que é um processo irreversível. Eu creio que não é, porque toda doença tem cura, mas para a medicina ela não tem a cura para isso, né? E ao longo do tempo, né, existe essa degeneração, e aí ela provoca, né, lesões no cérebro e atrofia, muitas vezes, até das células da massa cerebral, né, a massa encefálica. Então, muitas vezes, né, acontece isso com as pessoas por causa dessa doença, e as pessoas, por causa disso, elas diminuem seu cérebro, além de interromper a comunicação, pelo que eu entendi, também há isso, né? Também há essa perda das células. E isso é uma coisa que acontece com esses pacientes, né, que têm esse problema. Sabe, as pessoas em casos mais graves, elas perdem algumas funções, como caminhar, como enxergar, como falar, né, e até urinar e outras tantas, né? E essa esclerose múltipla, ela é difícil de diagnosticar logo no início. Você não consegue perceber, pelo que eu li, porque ela não é contínua, né? Você não vê todo o tempo acontecer aquilo, é por espasmos, né, por períodos, né? Então, não é sempre que você verifica aquilo com facilidade no início. Quando você vê, a pessoa já está com aquele problema há muito tempo. E mais uma coisa que ele fala é que hoje, né, no Brasil, ele deu um número, eu esqueci o número, porque os artigos eram diferentes, se não me engano, 35 mil pessoas são atingidas no Brasil, na época que foi escrito isso, né, e no mundo inteiro, 2,5 milhões de pessoas. Tá? Tudo que eu estou falando aqui, depois eu vou trazer para nós, né, ou a maioria dessas informações eu vou trazer para nós. E aí, eu voltando a Paulo ele fala diversos versículos sobre o corpo. Se você for ver, se você tem uma Bíblia eletrônica, botar a palavra corpo, né, e só pegar as cartas de Paulo, você vai ficar impressionado como ele fala, né, sobre nós sermos um corpo. E por isso, né, tem tudo a ver nós falarmos dessa doença que tira as funções, né, que mata funções, que debilita o nosso corpo. Eu queria que você abrisse em Romanos, um desses versículos, né, em Romanos 12, versículos 4 e 5. Eu não vou esperar por você, tá? Eu vou lendo. Romanos 12, 4, diz assim, 12, versículo 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado, é isso que eu quero ressaltar, a todos os outros. Cada membro está ligado a todos os outros. Se você pensa que você pode estar muito bem, obrigado, e o seu irmão está muito mal, ore por ele, porque você depende dele, porque você é um corpo. Se alguém está doente, você tem que orar por ele. Você não pode matar ele, né? Você não pode, como, né, esse ditado infeliz, né, mas é a realidade, nós não podemos matar os feridos do nosso exército, do exército nosso, do exército de Cristo. Então, sabe, cada membro está ligado a todos os outros. Não sou eu que estou falando, é Paulo.
Não é a palavra, não é minha, é da Bíblia. É a palavra de Deus que diz isso. Existe um laço especial entre nós. Existe um laço especial entre nós. E nessa hora, no dia da ceia, nós temos que pensar nisso. E nós temos que perdoar, e nós temos que amar, e nós temos que buscar, né, aqueles que estão fracos, não só os perdidos, né, que estão do lado de fora, mas aqueles que estão dentro da igreja estão fracos. Eles precisam ser acompanhados, eles precisam disso. Né? Por quê? Porque nós dependemos, nós todos estamos ligados. Existe um laço especial entre nós, o corpo. Assim como existe entre nós e o cabeça, que é Cristo, existe um laço especial da igreja com ela mesma. Sabe? Só que existe uma doença que pode, né, atingir esse corpo. Ela é a origem, mas redunda em várias outras coisas. Mas ela vem contra nós, causando várias coisas. Essa doença é o pecado. O pecado, ele tem que ser extinto tanto quanto possível. Tanto quanto possível. Nós não precisamos pecar, né? Porque é isso que está escrito na palavra. Nós não devemos pecar. Pecamos sim, mas não devemos ser pecadores. Nós temos que evitar o pecado. E o pecado, ele age como essa esclerose múltipla, essa doença. Age da mesma forma. Ela divide os membros da igreja. Ela divide o corpo. Sabe? E o pecado, dividindo o corpo, ela impede o fluir do Espírito Santo, por exemplo. Então nós precisamos pensar nisso. Não é admissível, né? E eu não sabia quem estaria aqui, então não pense que eu estou falando para você, porque não é. Não é admissível nós não perdoarmos, não amarmos, não termos um relacionamento com pessoas que são do corpo. Não é admissível, você tem que entender isso. Não é admissível isso. Isso é o pecado atuando em nós. Como? Através do egoísmo, a falta de amor. Então é sempre o pecado atuando. Como é que ele está atuando nesse caso? Falta de amor, né? Falta às vezes de sabedoria, falta de discernimento, falta até de conhecimento da palavra, porque você se engana. E nós não podemos nos enganar. Nós temos que perdoar. A melhor coisa que tem é o Espírito Santo fluir por nós, na nossa vida e por nós para os outros. Para que isso aconteça, nós temos que eliminar o pecado. Então, a coisa mais fácil de eliminar, me perdoe se você tem uma pessoa que você não perdoou até hoje, mas a coisa mais fácil que tem dos pecados é perdoar. Porque não depende de sentimentos, depende só de você querer. Pede ajuda a Deus e perdoa com sinceridade, e o sentimento vai acabar. O sentimento de repulsa, o sentimento que você tem hoje, né, de raiva por alguém, ele sai. Sabe, aí o pecado ele gera várias coisas, né? E aí ele impede que o amor flua, como eu falei, o perdão, a misericórdia, os laços que deveriam estar fortes e seguros, né? Os laços deveriam estar fortes e seguros, como Paulo diz, nós somos ataviados, nós somos ligados, nós somos juntados como corpo. Esses laços ficam frágeis, tornam-se frágeis, sabe? Quando não se rompem totalmente. Como é que pode? Eu vou ter um corpo com um braço pendurado, que não tem função, porque cortou o nervo, não tem transmissão de função, não passa para ele, né? Quantas vezes nós vemos várias pessoas, o caso mais grave, tetraplégico, né? Que quebrou, né, a sua coluna e interrompeu esse fluxo. Não tem nada. É inconcebível o corpo de Cristo, né? Hoje, imagina essa imagem, alguém, né, de muleta andando, né, e pedaços do corpo que estão sem ser utilizados, porque estão mortos, porque muitas vezes nós matamos. Porque o pecado que vive em nós, que não deveria, né, o pecado que nós alimentamos, que não deveríamos alimentar, e sim ao Espírito, esse pecado faz com que essas partes fiquem isoladas, fiquem inertes, fiquem sem função. E não deveria acontecer isso. Não deveria, nem parcialmente, nem totalmente rompidos com o corpo.
Sabe, um corpo forte, ele tem juntas fortes, nervos, né, que o compõem, tem músculos que segura, né, que são a base. Sabe, sem isso, não é um corpo, é um saco de ossos. Já ouviu falar? Saco de ossos, isso é um saco de ossos. É isso. Não é nada. É só uma junção de ossos, né, sem função. E o pecado, ele impede, então, que nós sejamos direcionados, né, da forma como Jesus quer, da forma como Ele quer para a nossa vida. Ele, o cabeça. Então, não é só, entenda, quando nós temos isso, né, no nosso meio, na nossa vida, não somos só nós que somos prejudicados em relação ao nosso irmão. Nós somos prejudicados na nossa comunicação com Jesus Cristo, cabeça. Nós temos a ligação cortada. E aí eu queria que você abrisse comigo em Efésios capítulo 5. Efésios 5. Nós vamos ler alguns versículos. Efésios 5, começar no 23. Efésios 5, versículo 23. Acharam? Eu vou pular alguns e eu vou dizendo para você, ó. Olha a comparação, né? E a gente só usa esse texto aqui normalmente para casamento, mas eu quero que você entenda o conceito que tem aqui ao contrário, né? Nós com Jesus Cristo, tá? E não só nós, ou Jesus Cristo com a igreja vindo para o nosso casamento, mas agora o conceito contrário. Diz assim, ó. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, a igreja, né, da qual ele é o Salvador. 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Nós vamos até o 27. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Vamos para o 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Versículo 30. Pois somos membros do seu corpo. 31. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Sabe, a gente sempre vê isso pelo lado do casamento. Normalmente a gente lê esses versículos pensando no casamento. Mas eu quero que você pense o contrário. Há um mistério profundo, um relacionamento profundo, né? Há um relacionamento misterioso entre Cristo e a igreja. E esse relacionamento tem sido morto, tem sido matado, tem sido ferido com o nosso comportamento. Nós nos comportamos de modo errado, né? E acabamos ferindo esse corpo, esse relacionamento com Jesus Cristo. Como a doença chamada esclerose múltipla faz, que vem, né, células do corpo como sendo intrusas. Eu não falei à toa aquilo no início, né? Sabe, células do corpo são vistas como células intrusas. E temos atacado essas células, diminuído, né? Agora fazendo a comparação, a nossa massa encefálica, diminuído os nervos, tendo destruído de uma forma, como creem os médicos, né? De uma forma irreversível. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Não pode ser esse o nosso comportamento. Nós temos que entender que nós temos uma comunicação com Cristo, e essa comunicação com Cristo é morta pelas nossas atitudes, pelos nossos pecados. Aí eu pergunto, tem que ser assim? Eu digo, não. Não. Você não precisa que seja assim. Você pode reagir. Você pode pedir a Deus. Você pode chegar e abrir o seu coração e ser perdoado. E a partir desse momento que vai acontecer, é uma mudança. Aquelas células que estariam mortas passam a viver. Você
vai juntar, né, a uma célula que estava teoricamente morta e vai, através da sua mão, passar o Espírito Santo para ela, passar vida, né? E a Bíblia fala do sangue, né? O sangue de Jesus Cristo, ele vai correr no corpo e ele vai fluir, e vai fluir vida. Quando Paulo fala para nós discernirmos o corpo, é algo muito grande, é discernirmos a nós mesmos, ao que está acontecendo entre nós e nossos irmãos, e a entendermos o que é o corpo e quem é Jesus Cristo para nós. Então, discernir o corpo é algo, não é uma frase muito simples, é uma frase muito complexa. Nós devemos, antes de ceiar, discernir o corpo. Quem sou eu? O que eu estou fazendo? Quem é Jesus Cristo? Ele é o meu cabeça? Se ele é o meu cabeça, eu tenho que perdoar. Se ele é o meu cabeça, eu tenho que amar. Se ele é o meu cabeça, eu tenho que buscar com muita veemência, com muita força, não pecar. Eu tenho que buscar isso, é isso que eu tenho que fazer. E não matar aqueles que estão, né, doentes, como se eles fossem células intrusas. Sabe? Nós também, né, além de matarmos, nós temos perdido muita função. O corpo tem perdido as suas funções, como na esclerose múltipla. O que acontece? Não está fluindo o que deveria fazer, né? Nós não estamos fazendo o que deveríamos. O corpo não está caminhando como deveria. O corpo não está falando, né, de Jesus Cristo, evangelizando como deveria. Nós não temos amado como deveríamos. Essas funções por causa do pecado que corrói, né, aquela parte de comunicação, e agora fazendo uma comparação de novo com as células nervosas, né? Não sei se você já viu uma figura dela, não vi no microscópio, mas o desenho, né, a gente vê, são ramificações, é uma célula cheia de ramificações. Então, aquela ramificação é que transmite. Se eu corto aquilo, se eu danifico aquilo, não flui, as funções não são feitas. Sabe, mas Deus, ele pode regenerar tudo. Não sei se você sabe, mas está embutido no conceito de salvação a regeneração do nosso ser. E ele pode fazer isso a qualquer hora. E é por isso que nós temos que pensar nessas coisas. Às vezes é chato você ser confrontado, de novo, com o seu pecado. Mais uma vez, você ser confrontado com o seu pecado. Mas eu digo que a solução para a sua vida é ser confrontado com o pecado. Para que você viva e viva em abundância. Você tem que pensar nisso. E nessa hora, você pensando nisso, você vai comer, né, o pão e beber o suco da uva, vai beber dignamente, vai comer dignamente, porque você pensou nisso. E você vai fazer o que você deve. Você vai falar de Cristo, você vai evangelizar, você vai fazer, disseminar o amor de Cristo, que é o que nós temos que fazer. Sabe? E tem um problema, o mesmo problema da doença lá, da esclerose múltipla, há uma dificuldade de nós vermos o que está acontecendo no início. Às vezes a gente tem uma sensação ruim com alguém, aí aquilo, eu só quero evitar falar com ele, não gosto dele, eu quero evitar de falar com ele, e aquilo vai crescendo, gente, porque você alimenta a sua própria mente. Quando você fala, você alimenta, né? Você é um transmissor e um receptor ao mesmo tempo. Dizem que a microfonia, né? A microfonia que acontece no equipamento de som, acontece da mesma forma quando você se ouve. Então, você tem que prestar atenção nisso, porque nós não conseguimos enxergar no início o que está acontecendo. O que você tem que fazer? Tira logo de início, pede logo de início que Deus tire esse sentimento de você. Você tem eu não gosto muito de estar na presença. Pede para Deus tirar isso de você hoje. Hoje, agora. Porque você não consegue perceber o pecado entrando. Porque quando ele vem entrando aos pouquinhos, ele vem e depois toda a capa que deveria fluir o Espírito Santo fica danificada. E aí já era. Você tem uma parte da sua vida perdida, né? Você tem um esforço muito maior para restaurar isso. Restaurar até com a pessoa e com Jesus.
Então, não deixe isso acontecer. Eu estou falando para você, acontece como na esclerose múltipla, você não percebe. Você tem uma raivinha de alguém aqui, uma raivinha de alguém aqui, você não tem paciência com alguém aqui, você não... eu não gosto daquela pessoa, ou outras coisas, né? Eu faço isso errado, eu faço aquilo, mas é só um pouquinho. E aí você não percebe, e depois o pecado toma e corrói a sua célula, corrói você, corrói o seu relacionamento como corpo, com o seu irmão, e o seu relacionamento com Jesus Cristo. Sabe, aquele artigo que eu li fala de 2,5 milhões de pessoas no mundo hoje têm essa doença. O pecado em todos. Em todos. Se somos hoje, talvez já tenhamos alcançado 6 bilhões, né? Porque a última vez que eu lembro eram 5, meu filho está fazendo que são 7. Eu não sabia que já estava nisso, mas 7 bilhões de pessoas são afetadas por essa doença, que é o pecado. Mas nós temos que combater. Nós temos que combater dentro de nós. Não é muito agradável a gente ficar ouvindo, né? Que nós pecamos. Seria muito mais agradável dizer para você que você é maravilhoso. Mas eu posso ficar dizendo para você que você é maravilhoso e não encontrar você no céu. Mas se eu disser que você é pecador, talvez você se arrependa. E aí, você se arrependendo, e é o que todos esperam, né? Todos nós chegamos ao céu, amém? Todos nós, se nós fizermos o que Paulo fala, analisarmos a nossa vida, analisarmos o que nós temos feito, nós vamos chegar juntos ao céu, amém? Um bonde do bem, né? Vamos um bonde. Bonde do Jardim Oceânico. Parada única, céu. Oh, que glória, né? Agora eu fiquei emocionado. Seria maravilhoso, né? Maravilhoso. O anjo chegasse, opa, essa galera aqui, ó, toda juntinha, oh, que maravilha. Mas para isso, a gente no dia como hoje, de Santa Ceia, a gente precisa e tem a oportunidade de discernir o corpo, discernir quem somos nós, né? Eliminarmos o pecado que hoje está nos consumindo, discernir que ele existe e eliminá-lo através de pedir perdão a Deus em nome de Jesus. Amém? Amém. E aí, para finalizar, eu gostaria que você abrisse em Efésios, capítulo 4. Versículos 15 e 16. Efésios 4, versículos 15 e 16. Diz assim, Efésios 4, 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém. Vou ler de novo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém.